E aí, galera? Eu sou a Alice e hoje vamos falar sobre a Revolução Russa. Oi, pessoal, e eu sou o Mauro, e vim ajudar a Alice a contar essa história. A Revolução Russa ocorreu em 1917 e foi um movimento social que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e pode ser considerada um dos maiores acontecimentos do século XX. A Rússia, em sua época pré-revolucionária, poderia ser chamada de atrasada, pois continuava a manter práticas feudais, como, por exemplo, a exploração dos camponeses e trabalhadores, o mantimento de práticas agrárias, sendo um foco na agricultura, sendo que no contexto do século XX, a Rússia deveria já ter começado o processo da industrialização. e o regime do país era o monárquico czarista, que era uma forma de governo no qual o poder absoluto era concentrado unicamente nas mãos do czar. Devido a tudo isso, o povo russo tinha uma série de insatisfações desde 1905. Elas são O fracasso na Guerra Russo-Japonesa, que como resultado, foi preciso ceder algumas ilhas ao Japão. a vontade do czar de industrializar rapidamente a Rússia, fazendo com que os trabalhadores fossem altamente explorados, O Domingo Sangrento, que ocorreu em 1905, era para ser um protesto político pacífico dos trabalhadores em frente ao palácio em São Petersburgo. mas que acabou em um massacre feito pelas tropas imperiais. Também, durante 1905, motivados pela insatisfação do governo de Nicolau II, começaram a se formar os sovietes, que era um conselho de trabalhadores e soldados, na qual os representantes e líderes do conselho eram eleitos pelos trabalhadores industriais. A desigualdade social. E a alta censura e repressão política feita pelo regime czarista. Em 1898, durante um período de descontentamento social e industrial na Rússia czarista, foi criado o Partido Operário Social, Democrata Russo, POSDR, Era um partido baseado nas teorias feitas por Karl Marx e Friedrich Engels, que diziam que, apesar da natureza agrária russa, o verdadeiro potencial estava no proletariado. O partido foi dividido em duas facções: bolcheviques, facção liderada por Vladimir Lenin, e mencheviques, facção liderada por Julius Martov. A divisão aconteceu porque cada uma tinha formas diferentes de como queriam que os problemas da Rússia fossem resolvidos. E essas formas eram Bolcheviques. Eles defendiam a ideia de uma revolução imediata e armada, liderada pela classe trabalhadora. mencheviques, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder do país através de vias pacíficas, como as eleições. Mas por conta da censura e da perseguição política do czar, tanto Lenin quanto Martov tinham de viver fora da Rússia. Mas o real estopim para a Revolução Russa foi o seguinte: Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia decidiu entrar na guerra, mesmo sem nenhum preparo e com um exército sem equipamentos para o confronto, resultando na derrota em várias batalhas, escassez de alimentos para o povo russo, piora na crise econômica e greve iniciadas em São Petersburgo, que rapidamente se espalharam para outros centros comerciais. Com todos esses protestos em todo o país, a maior parte dos militares também acabaram cedendo ao movimento revolucionário, forçando a abdicação do czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Após essa abdicação forçada do czar, foi formado um governo provisório sob a liderança de Georgy Lvov e Alexander Kerensky, que se veriam envolvidos em disputas entre os liberais e os socialistas. Por pressão dos sovietes, o governo concedeu a anistia aos prisioneiros e aliados políticos. Voltando para a Rússia, os líderes bolcheviques Lenin e Trotsky organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder os sovietes. Após a abdicação de Nicolau II, o governo provisório, liderado inicialmente por Lvov, vai imediatamente buscar a paz com as potências centrais para sair da Primeira Guerra Mundial. Alexander Kerensky é quem logo assume a liderança em julho de 1917. Ele intensificou as negociações com a Alemanha e a Áustria-Hungria. A Rússia sai oficialmente da guerra em outubro,
ainda em 1917. Enquanto isso, Kerensky rapidamente começa a reforma agrária, primeiramente redistribuindo as terras aos camponeses, e logo em seguida, promovendo reformas trabalhistas, seguidas com medidas como redução da jornada de trabalho e melhores condições de trabalho nas fábricas. Kerensky observava os congressos que Lenin e Trotsky organizavam, portanto, para evitar uma revolução contra o governo provisório dele e conseguirem se estabelecer, Kerensky começa uma repressão aos bolcheviques, mobilizando tropas em pontos importantes da Rússia para evitar manifestações, e começa a prender líderes bolcheviques radicais que podiam incitar a revolução. Assim, prendendo Lenin e Trotsky em setembro de 1917. A família tsarista, também vista como uma ameaça para organizar um golpe de Estado, é morta nessa mesma época, em 16 de setembro. Vendo que os sovietes estão desamparados e sem grandes líderes bolcheviques para guiá-los, eles começam a criar pequenos protestos, que, no entanto, nunca davam em nada, porque os militares sempre impediam. Kerensky, como uma figura política que buscava a democracia, decidiu buscar uma cooperação com eles, começando a apoiar os interesses das classes trabalhadoras e trabalhar junto com eles durante o governo. Como forma de ganhar a confiança, no começo de 1918, Kerensky anunciou a nova política econômica, que visava em investimentos em infraestrutura, estimular a agricultura e as indústrias e implementar um sistema de impostos. Essa nova política resulta no crescimento industrial e agrícola da Rússia nos próximos anos. No final, a Rússia acaba se tornando uma democracia que mantém elementos socialistas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem nossa produção sobre a Revolução Russa.